livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão, já não há mais condenação. Juntos podemos. E só o nosso Deus é o Senhor. Motivos temos pra cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão, já não há mais condenação. Juntos podemos cantar. Santo, Santo é Senhor, todo poder está em suas mãos, dignas de adoração. Toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos estás. Santo, Santo é Senhor, todo
Boa noite, família IBV Nova. Que alegria, que prazer poder reencontrar você nesta noite. Esta noite de quinta-feira, início de noite, tempo em que você já está repousando, se preparando para fazer a sua refeição e, ao mesmo tempo, dedicando tempo para estudar a palavra de Deus. É uma alegria celebrar ao Senhor juntamente com você. Quero convidar você, nesse momento, juntamente comigo, a buscarmos a Deus em oração. Prepara aí o seu material, a sua Bíblia, as suas anotações. Também não deixe de compartilhe esse link com amigos, com familiares, nos grupos que você participa, nos grupos que você lidera na vida da igreja, mas também para aqueles a quem você tem orado e deseja que eles tenham um encontro com Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, nesse momento, nessa noite, para que Deus possa falar profundamente aos nossos corações, para que Deus nos traga ensino, para que Deus nos traga inspiração, para que Deus nos traga um desejo ainda maior de servi-lo. Vamos orar? Amado Deus, nosso Pai eterno, te damos graças ao Senhor por esse dia que o Senhor fez, dia que o Senhor nos proporcionou, ó Deus, para realizarmos várias atividades, e todas elas para a honra e para a glória do Teu santo nome. E nesse momento, ó Deus, em especial, que vamos estudar a Tua palavra, que vamos refletir, ó Deus, na beleza da Tua palavra e na riqueza da Sua palavra, nós oramos, ó Deus, por entendimento, por compreensão. Nos dê sabedoria, ó Deus, e nos dê fome e sede da Tua justiça, da verdade que é a Sua palavra. Deus, nós oramos também, nesse momento, pelo nosso país, pela nossa nação, para que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, ó Deus, o nosso povo querido, povo que amamos, um povo que luta, um povo que trabalha, um povo, ó Deus, que enfrenta tantas batalhas, mas um povo, ó Deus, que precisa conhecer Jesus. E nós, como igreja do Senhor, queremos hoje e sempre, ó Deus, assumir um compromisso de proclamar a Tua palavra, de proclamar o Evangelho da salvação a tempo e fora de tempo, para que haja, ó Deus bendito, transformação de vidas, para que haja restauração de vidas, para que vidas sejam reconstruídas e restauradas para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente iniciar a nossa leitura e a nossa reflexão, não esqueça da nossa campanha de missões. O nosso tema é tempo de reconstruir. Sempre há tempo de reconstruir a história das nossas vidas, a história da nossa cidade, a história da nossa família, a história da nossa nação. E a nossa mensagem é uma mensagem de esperança, e essa mensagem de esperança é Jesus. Então eu quero convidar a você, que nos assiste, que celebra a Deus conosco, que congrega conosco, para que você esteja unido nesta campanha, ofertando, orando e, sobretudo, pregando o Evangelho da salvação. Meus irmãos, nas quintas-feiras, o pastor Edinaldo ele tem nos conduzido numa série de estudos no livro de Gálatas. Até o momento, nós estamos ainda bem no início da carta, ele tem aprofundado ali informações muito preciosas para as nossas vidas. E a última reflexão da última quinta-feira, ela tomou por base o capítulo 1 do livro de Gálatas, do verso 6 ao verso 10. Eu vou reler esse texto, mas não vou expor esse texto, uma vez que o pastor Edinaldo ele já o fez de uma forma muito preciosa, muito profunda. Caso você não tenha assistido a última mensagem, eu quero convidar você a acessar o link da igreja e assistir a última mensagem e todos os estudos até esse momento, para que você tenha uma compreensão muito clara a respeito desse livro e dos ensinos que eles têm para nós. Mas a partir da leitura dessa parte, desses versículos, eu quero trazer uma reflexão para você hoje a respeito do Evangelho. Então abra aí a sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso de número 10. Essa porção bíblica nos diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade
não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esta passagem, meus irmãos, ela é um grande alerta para nós. Foi um alerta para aqueles crentes na região da Galácia que receberam esse texto do apóstolo Paulo, mas é também um texto de alerta para você e para mim no tempo em que vivemos hoje. O apóstolo Paulo, num primeiro momento, ele chega a dizer que vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho por outro evangelho. Mas depois ele já logo afirma que não é evangelho. Uma nova mensagem, novos pensamentos, influências estavam sendo introduzidas na vida da igreja naquele tempo, com a intenção de colocar um jugo desnecessário sobre a vida daqueles novos crentes em Cristo. E, infelizmente, muitos estavam cedendo a estas pressões. E o apóstolo Paulo, então, ele diz que este não é o Evangelho. E, com base nessa reflexão, eu quero convidar você a pensar um pouquinho comigo hoje, justamente a respeito do Evangelho. Porque se esse texto ele era um alerta para aquele tempo, nós também precisamos estar atentos no nosso tempo de quais são, as ações, de quais são as influências erradas, influências negativas, influências que são inverdades, que podem de várias maneiras macular a verdadeira essência do Evangelho. E pensando nisso, eu tive a oportunidade de ler um livro do autor John Stott. Esse livro chama-se O Verdadeiro Evangelho, e ele, em um dos capítulos desse livro, ele trata sobre verdades essenciais a respeito do Evangelho. Eu quero dividir isso com você um pouco nessa noite, para que seja de edificação para a sua vida, assim como foi para mim. E é importante dizer que muitos teólogos, muitos pastores, muitos autores escreveram a respeito do Evangelho à luz dos ensinos das Escrituras. Então existem muitas obras de bons autores, de bons teólogos, de bons pastores, que você pode, juntamente com a reflexão bíblica, formar e formatar toda a sua base e a sua segurança a respeito das verdades do Evangelho e não se deixar influenciar por mensagens falsas que tentam ser introduzidas na vida da igreja. Quando nós pensamos, então, a respeito do Evangelho, segundo o pensamento do pastor John Stott, ele diz que 3 perguntas e 3 respostas básicas, elas devem ser colocadas diante de nós para nossa reflexão, resposta, compreensão e segurança na nossa caminhada cristã. São perguntas que dizem respeito à origem, à substância e à eficácia do Evangelho. E é sobre esses 3 temas que eu quero pensar rapidamente com vocês. Pensando sobre a origem do Evangelho, a primeira pergunta que fica é: de onde vem o Evangelho? O Evangelho, meus irmãos, ele não é uma invenção humana, ele não é uma especulação humana, mas o Evangelho é a real e verdadeira revelação do amor de Deus pela humanidade, pelos homens. O Evangelho ele não é sabedoria humana, o Evangelho ele não é sabedoria do mundo, muito pelo contrário, o Evangelho ele é sabedoria de Deus. E sabedoria de Deus, ela contrasta de uma forma literal e brutal, muitas vezes, com a sabedoria humana, com os conceitos humanos, com as filosofias dos homens. E para muitos, eles acabam repudiando o Evangelho por não concordarem com as suas argumentações, por não aceitarem o seu ensino como verdade, por desacreditarem das maravilhas e dos feitos que a palavra de Deus registra e revela a cada um de nós. Veja as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, 23 e 24, ele diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado,
o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Também em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, o apóstolo diz: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. O Evangelho, portanto, não é uma mensagem que surgiu do acaso ou surgiu como uma necessidade urgente e emergente para que Deus resolvesse uma questão. Não, o Evangelho é uma mensagem que na essência está no coração de Deus desde a eternidade, desde o início de todas as coisas, desde o início de todos os tempos. O apóstolo Paulo também em 1 Coríntios, no capítulo 2, de 1 a 5, ele diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu fui com fraqueza, temor e com muito tremor entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam em demonstrar o poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então o apóstolo Paulo ele faz questão de ressaltar que a origem do Evangelho é a sabedoria e o poder de Deus. E era esta mensagem que ele não só ensinava, mas que ele também praticava. Ele vivia esses ensinamentos, e não aqui com palavras persuasivas, com palavras complexas, com muita filosofia, mas com simplicidade, temor, tremor e, sobretudo, no poder do Espírito Santo. A outra informação importante para nós é entendermos a substância do Evangelho. E pensando nisso, a pergunta que fica é: em que consiste o Evangelho? Aos olhos do mundo, aos olhos dos não cristãos, ele não é sabedoria, como o texto já nos mostra, dos argumentos do apóstolo Paulo. Para o não cristão, o Evangelho é uma loucura, o Evangelho não é poder, o Evangelho é uma fraqueza. Mas a mensagem que o apóstolo Paulo sempre destacou, à medida que ele escreve as suas cartas para as igrejas, é pregar a Cristo e este crucificado. Mas não porque pregar a Cristo é uma demonstração de fraqueza, é uma demonstração de incapacidade, muito pelo contrário, é que a cruz de Cristo, ela tem um poder grandioso para libertar, para restaurar e para transformar vidas. A cruz de Cristo é uma mensagem muito valorosa e uma mensagem central na realidade do cristianismo e do Evangelho. O Evangelho da cruz, ele é loucura para os intelectuais, para os sábios, para os arrogantes, para os hipócritas é como uma pedra de tropeço. Mas para aquele que se humilha, ele é algo valioso, ele é algo grandioso. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 15, no verso de 1 a 5, ele escreveu assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, pois, por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente às palavras que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto que nos ajuda a enxergarmos muito a respeito desta substância do Evangelho, deste conteúdo riquíssimo do Evangelho. E aqui nós temos pelo menos 6 aspectos que o pastor John Stott ele destaca. O primeiro aspecto é que o Evangelho ele é cristológico. Veja as palavras de Paulo, que ele diz que o centro da mensagem do Evangelho
é Cristo, e Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. O Evangelho ele não está limitado apenas a este acontecimento, mas esta é uma verdade central, ela é uma verdade prioritária quando nós pensamos no Evangelho e na mensagem que devemos pregar. Não há Evangelho sem Cristo. E o Cristo autêntico não é proclamado sem sua morte e ressurreição. Veja que interessante essa afirmação. Não há evangelho sem Cristo. E o evangelho verdadeiro, sendo pregado de forma autêntica, ele precisa abordar estas realidades. A encarnação de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Estas verdades são verdades centrais do evangelho, por isso ele é cristológico. Mas o evangelho também é bíblico. E o que diz respeito a essa afirmação? O Evangelho ele é bíblico, pois ele é anunciado desde as primeiras páginas até o fim das Escrituras. As profecias, os ensinos, toda a preparação da nação de Israel, todos os simbolismos de adoração, todas as palavras dos grandes homens de Deus, elas trazem referências a Cristo, elas trazem luz a respeito da vida de Jesus, da sua obra, do que ele haveria de realizar. É importante nós compreendermos que o apóstolo Paulo ensinava, assim como os demais apóstolos, fundamentado nos escritos que eles tinham até então. E os escritos que eles possuíam eram exatamente os registros do Velho Testamento. As pregações de Pedro, as pregações de Estevão e as próprias pregações do apóstolo Paulo, que nós encontramos nos registros bíblicos, principalmente no livro de Atos, elas têm como base as Escrituras que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Então, toda a Bíblia, ela nos conta a mensagem da salvação, ela nos conta e nos revela o amor de Deus e nos apresenta o Evangelho. O Evangelho também é histórico. Há registros além das Escrituras, além da Bíblia, que nos falam a respeito dos acontecimentos nos dias de Jesus. A sua vida, a sua morte na cruz e até mesmo a sua ressurreição não estão relatados apenas na Bíblia Sagrada, elas estão relatadas em outros escritos da época de Jesus, por outros historiadores, por outros autores, por pensadores da época que eram favoráveis ou até mesmo contrários a essa posição, mas esses registros estão ali. O Evangelho ele também é histórico. Além de ser cristológico, bíblico, histórico, o Evangelho ele é teológico. Ele traz uma mensagem de ensino muito profunda. Quando nós pensamos na morte, na ressurreição de Jesus, nós não estamos única e exclusivamente diante de um fato histórico, mas muito mais do que isso, nós estamos diante de uma ação do amor de Deus, que se fez homem, habitou entre nós, se submeteu a este sacrifício, à morte e morte de cruz, para a remissão dos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, a salvação, a libertação, a possibilidade de ter uma vida transformada, reconstruída, restaurada, são verdades do Evangelho. Por isso, o Evangelho é teológico. E o Evangelho é também apostólico. E por que usamos essa expressão a respeito do Evangelho? Porque estes homens que foram chamados por Jesus, além de caminharem com Ele, de conviverem com o Mestre, de receberem dele os seus ensinamentos, foram os homens que colocaram em prática e deram os primeiros passos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses homens lideraram multidões, esses homens lideravam de casa em casa, no templo, nas ruas, e esse evangelho ele se expandiu por todo o mundo, e uma única mensagem, uma mensagem de salvação, uma mensagem que se espalhou por todos os cantos, trouxe vida, trouxe transformação, e ela foi ministrada, ela foi ensinada por homens que amaram ao Senhor Jesus Cristo, foram transformados por Ele, chamados por Ele e cumpriram a sua missão para o louvor da sua glória. E o Evangelho, meus irmãos, ele também é pessoal. Esta verdade ela é muito importante a respeito do Evangelho, pois ele trata da nossa individualidade diante de Deus. Eu e você, todos nós, prestaremos
contas a Deus um dia. Estaremos na presença do Senhor para prestar contas a Ele da nossa vida. E nesse momento de prestação de contas, nos será requerido a nossa fé. Em que ou em quem depositamos a nossa fé? E nós temos hoje a oportunidade de conhecer o Evangelho, viver o Evangelho, nos rendermos ao Evangelho, nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo, ao seu poder, à sua soberania, à sua graça, e termos nele a certeza da salvação das nossas almas. Por fim, a eficácia do Evangelho. De que maneira o Evangelho se torna eficaz? O Evangelho ele se torna eficaz na vida de cada um de nós a partir do momento em que o Espírito Santo nos convence da nossa condição como pecadores, nos convence do juízo e da justiça de Deus, nos convence destas verdades a respeito do ensino, com base no ensino das Escrituras Sagradas, com base na mensagem que nos é pregada, com base nos testemunhos que nós temos oportunidade de contemplar com os nossos olhos, com base na nossa experiência individual e poderosa com o Senhor, quando o buscamos de todo o nosso coração. O profeta ainda diz, muitos anos antes de Cristo ser encarnado, que nós deveríamos buscar ao Senhor de todo o coração e que se nós o fizéssemos, nós encontraríamos ao Senhor em nossas vidas. Quero concluir essa minha breve reflexão com vocês, esse estudo a respeito do Evangelho, com a conclusão do pensamento que o próprio pastor John Stott ele traz no seu livro, quando ele trata desses temas essenciais a respeito do Evangelho. Ele diz: a origem do Evangelho não foi especulação, mas revelação divina. Sua substância não é sabedoria humana, mas a cruz de Cristo. E a sua eficácia não se deve à retórica, à capacidade de convencimento dos homens ao pregar este Evangelho, mas ao poder do Espírito Santo que opera no mais profundo íntimo de cada um de nós. Assim, o Evangelho provém de Deus, está centrado em Cristo e na mensagem da cruz, e ele é confirmado pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que nesta noite, que neste dia, você que já entregou o seu coração a Jesus, possa reafirmar as suas bases no verdadeiro Evangelho. Que você não permita que influências externas, sejam religiosas ou intelectuais, sejam filosofias desse tempo ou sejam doutrinas que são criadas pelos homens, que você não permita que nada disso o desvie do verdadeiro Evangelho, enfraqueça as suas raízes, que devem estar, na verdade, profundas nas verdades do Evangelho. Caso você ainda não tenha uma experiência com Cristo, eu quero lhe convidar a entregar o seu coração a Jesus, a deixar de lado as sugestões humanas, as dicas humanas, a religiosidade, os esforços, as promessas, aquilo que você já tanto fez em busca de paz para o seu coração, de paz para a sua alma, de conciliação para a vida da sua família, e talvez você tenha lutado e sinta-se lutando em vão. Eu quero convidar a você a receber este Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da cruz, o Evangelho que nos ensina o amor, que nos revela claramente que somos pecadores, que os nossos esforços humanos, eles não são nada diante da glória de Deus, eles não farão diferença diante da glória de Deus, pois continuaremos pecadores. Só em Cristo há salvação, só em Cristo há o verdadeiro perdão. Eu quero convidar você, então, a compreender, a crer nesta mensagem do Evangelho. Quando nós olhamos para as Escrituras, muitos textos nos falam a respeito do amor de Deus e nos falam a respeito da revelação maravilhosa do Evangelho. Mas eu quero encerrar a minha reflexão com você, citando a você Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que nos diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão especial,
que Ele deu, que Ele entregou, o seu único Filho, o seu Filho único, o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho ele pode dar a você a paz que você necessita, a libertação que você espera e a segurança de vida eterna que somente Deus pode conceder a você. Deus o abençoe. Amém. Levantamos as mãos, sua alegria nos fortaleceu. Nos prostramos e o adoramos, quão maravilhoso Ele é. Cantemos juntos, Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Levantamos as mãos, sua alegria nos fortaleceu. Nos prostramos e o adoramos, quão maravilhoso Ele é. Cantemos juntos, todos juntos. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Ele está aqui sobre nós. Ele está aqui entre nós. Ele está aqui sobre nós. Ele está aqui entre nós. Cantemos juntos, todos juntos. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Santo, Santo e Deus poderoso, Santo, 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 Santo e Deus poderoso, Santo, 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 Santo e Deus poderoso, Santo, Santo.